Fernanda, mamãe dos ursinhos Tchau Tchau, e eu sou a Riane, adestradora dos ursinhos e adestradora da Cão em Equilíbrio. Bom, hoje a gente vai responder mais perguntinhas e nós temos um tema bem interessante hoje, que é ansiedade em pets. E a primeira pergunta que a gente recebeu, ela é bem taxativa. Como diferenciar medo e ansiedade no cachorro, Riane? Com relação à ansiedade, na verdade assim, existem duas situações, tá? Um cão ansioso, ele pode se transformar num cão agressivo, tá? Num cão reativo. Por quê? Por frustração. Então você imagina um cão que é mega ansioso e o tutor não sabe o que fazer, já tá super desesperado, e daí ele começa a punir esse cão. Automaticamente você vai gerar um cão frustrado, que automaticamente vai se transformar normalmente num cão agressivo ou reativo, tá? Então é importante a gente entender isso desde o princípio. Agora, quando a gente, falando em ansiedade e reatividade de modos distintos, a ansiedade é quando o cão ele tem dificuldade para processar as emoções. Então, ele está ansioso com uma situação, então ele quer muito aquilo, ele quer interagir, ele quer falar, ele quer ir, enfim. Ele quer e não Ele quer e não consegue, né? Ele tem uma expectativa sobre aquilo, né? Então, a antecipação ela também gera ansiedade. Então, por exemplo, você sabe que vai acontecer uma coisa amanhã, certo? Então você não fica... dorme à noite. Exato, lógico, o cão não tem essa ideia, mas ele sabe que você pegou a coleira. Então. O que vem depois? Passeio! Então ele começa a ficar ansioso, tá? A questão da reatividade é quando o cão ele reage de modo exagerado às situações. Então, por exemplo, esse cão ele começa a latir, por exemplo. Você entende que um cão ansioso ele pode ficar reativo? Sim, porque... Ele pode começar a latir também, né? Igual esse que tá latindo lá fora. Exatamente. Então, assim, a reatividade, ela pode vir da ansiedade, mas a reatividade é quando o cão, ele reage de modo exagerado a situações que não necessariamente precisaria disso, né? E não necessariamente um cão reativo, ele é agressivo. Não. Nem sempre. Nem sempre. O leão é um cão reativo, que às vezes é agressivo e às vezes ele larga a gente falando sozinho. Sim. Na verdade, ele não é um cão agressivo, ele é um cão que às vezes tem comportamentos agressivos. Existe uma diferença, Sim, né? até porque muitas vezes a agressividade é genética. Sim, com certeza. É um outro rolê aí, normalmente é hereditário, e não é de raça. Não é Chow Chow é agressivo, Pitbull é agressivo, não. Aquela família ali tem um genes diferente que é agressivo. E ele pode ser um vira-lata. E o medo? Na verdade, quando a gente fala sobre medo em cães, a gente fala sobre uma dificuldade de ir até, né? Quando a gente fala sobre ansiedade, é a expectativa de ir até, ok? Algo. Eu quero. Exato. O medo eu não quero. Exatamente, tá? Eu não quero, eu não tô afim. Só que o medo, ele também pode se transformar numa reatividade, se o cão não for respeitado. Então imagina que você tá com medo de mim e eu tô forçando a barra aqui. Em algum momento você vai pensar assim, é eu ou ela. Eu vou reagir. E aí é onde acontece muito a agressividade, enfim, a reatividade também por medo, porque o cão ele não sabe o que fazer. Então o cão sempre tem 3 opções: fugir, atacar ou congelar. Então se o cão não tem essas opções respeitadas, essas primeiras, né, de fugir e congelar, ele vai aprender que ele precisa atacar para se defender. E aí é a questão do medo, que é muito recorrente, muito comum em Chows. É muito difícil você ver em Chows a reatividade por ansiedade. É muito mais comum por medo. Muito mais comum. Do leão. Sim. O leão é medroso. Sim. Assim, eu posso dizer pelos meus alunos, casos de reatividade com Chows, pelo menos uns 90% é por medo e insegurança. Caramba, é bastante real. É muito comum, sim. A outra pergunta diz assim: meu Chow Chow é muito dependente de mim. Isso é da raça ou pode ser amenizado? Certo. Não é muito comum da raça. Se vocês jogarem o padrão da raça, lá vai estar escrito que é um cão que ele independente, ele aceita ficar várias horas sozinho, taranana. Mas assim, se eu falar pra você que eu nunca tive Chow com problema de ansiedade de separação, eu vou estar mentindo. Já tive, mas em uma porcentagem bem menor, tá? A ansiedade por separação, essa dificuldade do cão
conseguir ficar sozinho, ele não depende muito da raça. Por exemplo, um cão que é separado muito cedo da mãe, ele pode desenvolver ansiedade por separação. Filhotes e todos os mamíferos, eles já têm ansiedade por separação quando nascem. E aí eles vão fazendo o processo de desmame e vão aprendendo a ficar sozinho, ganhando independência, tarará. Imagina que o cão foi tirado da mãe com 30 dias. Ele não teve isso. Então as chances dele desenvolver a ansiedade de separação que ele externou, né, direcionou para o tutor é muito maior. Tá. Então assim, falando do Chow, respondendo a primeira pergunta, não é muito comum da raça, mas existe. E mesmo raças que têm propensão a desenvolver, pode ser trabalhado. Quais raças tem? São várias, na verdade, mas normalmente Cavalier tem muito, que é aquela raça da Dama e o Vagabundo. Yorkshire também tem bastante propensão. Golden também. Sim, Poodle tem bastante. Normalmente, isso é uma coisa assim que eu percebo, são raças que foram criadas para trabalhar com humanos. Tá, ou cão de companhia. Exato. Que é a companhia, foi criado pra isso. Exatamente. Tá. Então é mais comum. Não significa que outros não possam ter. Tá, e como ameniza? Bom, Criando independência. na verdade, assim, você tem que trabalhar a questão da independência, do enriquecimento ambiental, que é muito importante. Mas isso tem que ser um processo extremamente gradativo pro cão. Então, situação, tá? Você pega um brinquedo, recheia esse brinquedo com algo que o seu cão gosta muito, e aí você sai por 2 minutos. E aí volta. E ele sai, e aí volta, e vai aumentando isso gradativo. Mas é muito importante dizer que em alguns casos, eles podem estar relacionados com uma disfunção do organismo do cão. Então é importante você encontrar com um veterinário comportamental e ele vai passar uma medicação para o seu cãozinho para ajudar aí, né, nessa questão do treinamento. Muita gente não gosta de dar medicação, de dar alopatia pro cão, mas às vezes, olha, já peguei caso de uma poodle que ela arranhava a porta e a porta vivia cheia de sangue. Porque ela se machucava. Então, você tem que pesar. Melhor dar um remédio. Melhor dar um remédio. Você vai ter que dar remédio de um jeito, né? Porque ela vai se machucar, você vai ter que tratar, né? Exatamente. Então, assim, o que eu faço nos meus atendimentos? Avalio a gravidade da ansiedade por separação. O cão não está se machucando? Ok, a gente pode fazer só a terapia comportamental, que envolve basicamente isso, terapia de exposição gradativa, tá? Gerar autoconfiança pra ele aprender a ficar sozinho. Exato. Agora, bom, não, o cachorro está se machucando ou a gente está tendo uma evolução muito lenta, aí tem que entrar com uma medicação, tá? Porque, assim, ansiedade de separação, cortisol pro organismo. Automaticamente isso não é positivo pro cão, não é saudável pra ele, entende? Então, é importante a gente pesar isso. Okay. Terceira pergunta sobre ansiedade. Pelo menos eu acho que tem a ver com ansiedade, tá? Como é que faz pro cachorro parar de morder o rabo? Vamos lá. Eu tenho um aluno, que é um show, a gente faz a consultoria online, e ele é do Rio Grande do Sul. E ele tem a questão do que a gente chama de comportamento compulsivo obsessivo. Isso, na verdade, é uma disfunção de comportamento. E no caso dele, ela passou primeiro com veterinário comportamental, entrou com a medicação para esse comportamento compulsivo. E aí ela percebeu que só a medicação não estava resolvendo. Foi onde ela me procurou e a gente começou a terapia comportamental. E melhorou 300 milhões %, né? Graças a Deus, assim, uma vez na vida ou na morte, ele procura o rabo. Então tem esses casos mais extremos. Então é um caso onde, bom, Riane, como eu vou saber se é um caso desse? O seu cão ele não consegue focar em outra coisa. Então ele tá no rabo, nada mais chama atenção, ele fica focado naquilo, ele se machuca, ele se mutila. Então é hora de você procurar um veterinário comportamental, tá? É mais um adestrador. Mas tem o caso de ansiedade também, aí você tem que ver como tá a rotina do seu cão. Tá saudável? Tá tendo a quantidade de estímulos necessários? Tá tendo o enriquecimento necessário? Esse comportamento foi recompensado com a atenção? Eu já tive um caso assim, inclusive não era rabo, era pata. A tutora adotou uma cachorrinha nova e a cachorrinha que já vivia lá começou a perceber que se ela lambia, a tutora parava o que estava fazendo e fazia, para. Aí ela falava pra mim, Riane, ela tá se machucando, não tem nada, já levei no veterinário, não é nada. Eu tô repreendendo, não, eu tô recompensando.
Porque você tá Pra você tá direcionando. repreendendo, pra ele você tá tendo recompensa. Aí sabe como eu descobri isso? Ah. Eu falei pra ela assim, será que ela não tá fazendo isso pra chamar a sua atenção? Porque a única coisa de diferente tinha sido a cachorrinha nova. Falei, faz um teste, deixa gravando. Quando ela direcionar pra lambida, você levanta do ambiente e sai. Gente, eu juro, passou tipo uns 2 dias, ela me ligou. Riane do céu, você não vai acreditar. Eu falei, o que foi? Quando eu levantei e saí, ela parou de lamber e ficou olhando, tipo... Não era Ué. isso. Não foi pra isso que eu te adestrei. Ué, o que tá acontecendo, galera? Então, assim, é importante tomar cuidado com isso, porque eles realmente adestram a gente. Então, É. E por que tem cachorro que quer a sua atenção 24 horas? bom, na grande maioria das vezes, é um cão que não tem atividade. E você vê que, assim, quando a gente conversa sobre comportamento, pelo menos uns 70% das coisas se resolvem com o cão tendo uma rotina enriquecida com enriquecimento ambiental, que é meio redundante, mas enfim, e ter uma rotina saudável para ele mentalmente, tá? Então esse é o primeiro ponto, porque se o cão tiver o que fazer, ele vai entender que, poxa, o meu tutor ele não é exclusivo, não é a única atividade que eu tenho, então eu tenho outras coisas que eu posso fazer. E o outro ponto é a questão da recompensa, né? Tem que ver se você não tá recompensando isso. O seu cão pulou aqui, você fala, para com isso! Você tá recompensando. Sim. Você pôs do lado e saiu mudou. Exato. Então assim, tem que trabalhar a questão do autocontrole nesses cães. Ensinar pra eles que menos é mais, né? Então assim, é igual aquelas pessoas que querem usar brinco, colar, maquiagem, às vezes você fala, amigo, menos é mais, né? Sim. Então, a mesma coisa. Você reforçar os comportamentos que você quer manter. Então, quando o cão tá tranquilo no canto dele, brincando, interagindo, é o momento de você falar, muito bem, garoto, é isso aí. Tá. Pra terminar, a última pergunta desse vídeo é: cachorro que fica muito ansioso na hora da refeição, o que fazer? Bom, gente, sempre quando qualquer pessoa me faz qualquer tipo de pergunta, eu sempre me pergunto assim, por quê? O que tá gerando isso? Não adianta a gente ver o comportamento acima da superfície e a raiz tá aqui, ó. Porque daí você vai trabalhar o comportamento e Não a causa. não a causa, e aí depois vai gerar outro comportamento. Então vamos lá. Eu vejo muito isso às vezes em canil. Sabe quando você, não sei se você já viu isso, mas você coloca a comida para todos os filhotes juntos? Na mesma lugar. bacia? Tá. Isso você ensina pro seu cão que ele precisa comer rápido, senão ele fica sem refeição. Às vezes ensina o cão até proteger o alimento, então ficar agressivo com isso. Mas quando o filhote já vem com essa ansiedade, normalmente é erro de manejo do canil, tá? Esse é a primeira opção. Segunda opção é, qual qualidade de ração que você tá dando? Tá suprindo? Será que os nutrientes estão sendo suficientes pro seu cão? Tá. Então, uma ração de boa qualidade também é muito importante, tá? Ok, Riane, mas como que eu resolvo isso? Uma das situações é você começar a deixar a ração disponível, isso ajuda. Mas se for um cão assim extremamente glutão, né, que come o tempo todo, você pode colocar num brinquedo. Isso vai ajudar. Se é um cachorro que só come muito rápido, por exemplo. Exato. Aí você coloca numa bolinha, por exemplo, ou num comedouro lento. Você pode até pegar sabe aquelas gradinhas de ovo? Sim. Verde? Sim. Então, você coloca a ração ali em cima. Então você vai já gerar uma dificuldade. E aí você vai ensinando esse cão a comer devagar, né? Uma atividade que eu gosto muito de fazer é pegar a ração, pegar um lençol, colocar a ração ali no meio, tudo embolado, e deixa o cão farejar. Tá. Aí ele vai procurar, fara calma, isso já ajuda bastante essa questão de comer rápido.